dia a todos e a todas. Bom dia, magnífico reitor, demais colegas da mesa. Eu gostaria de dizer da minha satisfação em ver a nossa universidade assim tão preocupada com itens sociais tão importantes e de alta tecnologia, porque é muito importante que a gente possa usar a tecnologia para procedimentos de assistência e para termos um país, de certo modo, um mundo com mais igualdade. Eu gostaria de dar os parabéns duplos a GIR pelo aniversário, né, e também por esse evento. E dizer que essas atividades da nossa universidade têm crescido muito nos últimos anos, e eu, como pró-reitor, e acontece a mesma coisa com a ProPIC, também está de parabéns por esse evento e por tantos outros, pela AGIR e pelo que vocês têm feito nos últimos tempos, mas que eu costumo dizer na ProEx que todas essas nossas atividades, tudo que as pró-reitorias conseguem executar, é porque emanam da orientação do nosso reitor e do vice-reitor, que têm sido incansáveis para que a universidade tenha tido o crescimento que teve nos últimos anos. Então, é muita satisfação estar aqui, e eu tenho certeza que esse seminário de tecnologia assistida vai ser um sucesso, e dou os parabéns por isso. Obrigado. Realmente é uma interseção de uma série de atividades. Acho interessante a gente ver a UF unindo tanto a parte de pesquisa, de extensão, de ensino, num âmbito só. E essa coisa da tecnologia assistível é uma coisa super importante, e ver a UF preocupada com isso, engajada no movimento que a gente tem certeza que é um movimento que tem repercussão nacional muito forte e melhorias para o cidadão brasileiro, quem sabe para o cidadão internacional, que a gente pode desenvolver tecnologia que tem uma repercussão internacional. Eu não sei se... eu fiquei muito sensibilizada quando escutei agora, quando assisti esse vídeo, né? Eu nunca tinha assistido um vídeo com sinais, né? A gente sente emoção com como as pessoas desenvolvem uma sensibilidade muito além daquela que a gente está acostumada, né, no dia a dia, a ver se manifestar. Então, eu fiquei muito emocionada, realmente, de ver essa abertura desse ponto de vista aí que foi colocado, graças a esse movimento, a esse encontro que a gente está realizando aqui. É óbvio que a gente tem que realmente parabenizar a nossa agência de inovação por essa iniciativa de organizar esse evento. A gente fica muito contente com isso. É muito bom ver pessoas engajadas nisso, ver esse público aqui grande hoje, e realmente parabenizar vocês todos por essa iniciativa, por estarem dedicando o tempo de vocês a esse desenvolvimento que é tão importante, e desejar um ótimo dia para todos e que aproveitem bastante o momento. Obrigada. Professor, quando fala inovação, eu sempre venho a figura do professor José Manuel na minha mente, que está ali presente. Né? Foi realmente, no início da nossa gestão, né, quando se falava inovação, tinha que se falar na pessoa do professor José Manuel. E essa ideia de inovação é uma ideia que foi tomando corpo dentro da universidade, né? Foi, parece que, acordando, né? E, obviamente, que é muito importante que nós tenhamos, né, pessoas engajadas nessa área de inovação, de empreendedorismo, mas aí eu, conversando ali com o palestrante, ele falou que vai comentar alguns assuntos, e eu fiquei refletindo que a grande realidade da universidade, a universidade passou por um momento e que tinha, na verdade, não é culpa de ninguém, todos os reitores procuram fazer o máximo, mas era um estado de desorganização, sabe? É terra assim que é de todos, mas não é de ninguém. Então, tudo era possível dentro da nossa universidade. A burocracia, então, ainda continua grande. Uma coisa assim, não dá nem para mensurar. Então, nós fomos, sabe, organizando, criamos mais pró-reitorias, fizemos uma reforma administrativa necessária, mas que tivemos muitos embates, muitas reclamações, porque, na verdade, o que é a universidade? A universidade representa uma parte da sociedade. Aqui tem 1000 interesses dentro da universidade.
tem um interesse que vai do religioso, político, interesse pessoal, e por aí vai. Então, o que acontece? Se você mexe numa capitania hereditária, o cara chia. Ao ponto que no hospital nós tínhamos sala lá de titulares que ficavam vazias, com banheiro, e o pessoal de enfermagem não tinha um banheiro, tinha que ir em outro andar. Você vê o absurdo que se tornou. Na verdade, os espaços da universidade pertencem à universidade, pertencem primeiramente à universidade e à União, não é de ninguém. Eu vejo o cara falar, eu sou o diretor daqui, minhas salas. Não tem sala nenhuma, a sala pertence à pró-reitoria de graduação, ela que tem que alocar de pós-graduação, os alunos, dar preferência para os alunos. Até porque o nosso principal objetivo na universidade, nosso principal, se é para falar igual a empreendedorismo, seria o produto, seria o nosso aluno. Então, o nosso aluno é o alvo principal. Então, isso tem que ter sempre em mente. E aí, começamos a organizar, aí aumentamos o número de pró-reitorias, outras universidades tinham 6, 7, 8 pró-reitorias, nós tínhamos 4. Criamos superintendências, e a reforma, nós aprovamos de uma maneira que ela não para naquele momento, ela continua, é um movimento, até nós termos realmente uma universidade mais ágil. A universidade melhorou muito, mas tem muita coisa a se fazer. Por exemplo, o espaço da GIA. Nós entramos em entendimento com... Em breve vai ficar pronto o prédio de uma faculdade de física para colocar a GIA ali. Mas o ideal é que nós temos um prédio próprio para a GIA. Conseguimos agora uma emenda com o Lindenberg Faria, senador, de 2 milhões, e quem está coordenando a emenda é a Fabiana. Então, eu procuro agir de uma maneira impessoal. Eu faço, atribuo de acordo com minha consciência, que eu acho, depois de discutir, analisar, o que eu acho que é bom para a universidade. Agora, eu não posso escutar o que eu escutei ontem, quarta-feira, no Conselho Universitário. A aluna, e nós estamos num momento político dentro da universidade, político no país e na universidade, que é a sucessão de reitor. A aluna vai lá com uma tendência, todo mundo sabe, é só perceber o discurso, dizendo, uma das coisas que ela disse, que na universidade não se liga para acessibilidade, não tem acessibilidade. Quando nós entramos aqui, nós encontramos várias ações do Ministério Público para ser cumprido o que tinha que ser cumprido, que é ter acessibilidade. Agora, não se pode transformar numa varinha mágica uma universidade que não tinha acessibilidade nenhuma em uma acessibilidade de repente. Quem for no campo do Graguatá, e agora também na Praia Vermelha vai se estender, mas já tem, vê o que nós fizemos lá. Era um local que não dava para andar de paralelepípedo, agora tem uma calçada, tem a marcação certa das pessoas caminharem, a pessoa que tem dificuldade de locomoção. Até as meninas, as professoras que quiserem botar um salto alto, não podia. Enfiava o dedo no paralelepípedo. A reitoria era um buraco. Quem lembra quando ia no Banco do Brasil, os nativos, afundava o pé no buraco. Hoje ninguém fala mais. Falavam muito mal, agora ninguém fala que está bom. E a aluna vai lá falar que o campus do Graguatá não tem acessibilidade, quer dizer, espera aí, não dá para escutar uma coisa dessa calada. E eu não fico calado, seja que fora ou for. Vamos para o debate, vamos, mas vai escutar. Quem fala o que não quer, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, nós temos que ser francos e falar a verdade dos fatos. Tem muita coisa para se fazer? Tem. Nós, na universidade, estamos engateando na inovação, mas avançamos muito para o que nós tínhamos no passado. Isso agradeço a Fabiana, a equipe da Fabiana. Aí que eu falo, Fabiana, gostando ou não gostando das pessoas, a gente tem que... Nós somos institucionais. No meu caso, não, que eu gosto muito da Fabiana, mas gostando ou não gostando, a pessoa é boa, sabe trabalhar, tem que ser valorizado. Não importa qual é a ideologia, qual é a camisa que veste, qual é a cor. Eu gosto de prestigiar as pessoas que trabalham e que fazem a universidade funcionar. Porque existem 2 grupos. O grupo que faz acontecer e o grupo que só fica blá, 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 blá. Aquele grupo que só fala mal dos outros.
mas não consegue olhar assim para trás e ver uma cauda imensa dele vindo atrás. Então, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer. Cobrar o que deve ser cobrado, mas sempre procurar apontar as coisas boas dos outros, não as coisas ruins, as coisas negativas. Nós precisamos de energia positiva. E a inovação, o empreendedorismo precisa de coisas positivas. E aí eu vou voltar no professor. Tudo isso para fazer o discurso, para chegar ao ponto. Não adianta a universidade produzir 1000 trabalhos, que a universidade nossa passou de 56% de doutores, isso em 7 anos, para quase 90% de doutores. Gostando ou não, o doutor dando aula, tendo didático ou não, o problema é o seguinte, nós precisamos de produção científica. Tudo é balizado em produção científica. Trabalho de pesquisa. Mas não adianta fazer trabalho de pesquisa e deixar lá engavetado. Não adianta produzir, ser empreendedor, inovação, se não atinge a nossa comunidade, interna e externa. Não adianta se produzir muitos trabalhos se não se bota o resultado em benefício da comunidade e da população. A pesquisa básica é importante, mas a pesquisa aplicada também é muito importante. É importante para poder, às vezes, uma boa ideia resolve a vida de muita gente. E é isso que nós precisamos, inovar. A garotada aí tem que criar. Nós queremos abraçar as boas ideias. Às vezes, uma ideia simples resolve a vida de muita gente. Eu posso dar um exemplo da computação, que eu fiquei assim, encantado. Criou jogos para crianças excepcionais. Então, os jogos interagem, a criança fica interagindo. É uma coisa fantástica. E temos o outro programa para crianças autistas. Eu acho que isso sim, isso eu fico felicíssimo de ver o resultado de um trabalho que vai beneficiar as pessoas, o cidadão, o ser humano. Tudo é muito bom, a universidade está criando vários prédios, vamos comprar vários equipamentos, estamos comprando, temos agora a ressonância, né, de última geração, tudo é bonito, mas nada funciona sem a pessoa, sem alguém por trás da máquina. Então, a máquina que nós temos que valorizar é o ser humano. E nossa universidade, para ensinar, ela tem que ser agradável, o aluno tem que gostar, tem que sentir prazer de vir aqui. Não o que acontece em algumas áreas, que eu não vou citar, que o aluno ele vai lá, aquela aula enfadonha de uma determinada disciplina, eu vou falar uma, todo mundo reclama, cálculo, física, parece que o cara faz de propósito para poder, eu não estou generalizando, para poder castigar o aluno. O aluno quer aprender, mas quer aprender de uma maneira tranquila. Outro dia recebi a reclamação, como é que eu posso aceitar? Já mandei levantar o número de professores. O prefeito veio reclamar comigo que a filha dele entrou na faculdade de Direito, 3 semanas não teve uma aula. E a faculdade, eu vou dizer, as 2 faculdades mais fizeram concurso. E eu falei ontem para a aluna também que reclamou, que disse que não tem professor lá numa disciplina lá do Chifre. Eu falei, foi o instituto que mais fez concurso na universidade. E nós podemos provar isso. Agora, se tem um departamento inchado e outro faltando, isso é um problema interno. Desincha aquele e passa para o outro. Isso está cheio na universidade. Todo mundo reclama, mas ninguém faz uma meia-culpa interna. Então, não dá para aceitar isso. Então, nós temos que fazer o seguinte, otimizar os recursos. Mas eu estava falando uma coisa que eu até esqueci, me empolguei para poder falar isso. Mas, mas a inovação, eu acho que é fundamental nós criarmos, principalmente vocês que são novos. Nós já estamos com a mente um pouco adormecida. Vocês têm que criar, têm que bolar, trazer as boas ideias. Por que hoje a FAPERJ, por exemplo, está prestigiando bastante a Universidade Federal Fluminense? É porque o reitor é amigo do presidente da FAPERJ? Não, porque ganhou uma credibilidade. Está aí a FAPERJ. O Jorge Guimarães falou assim, Roberto, peça seus alunos para ir fazer doutorado no exterior, que nós queremos pagar. Tragam prêmios Nobel para a UF, que nós vamos pagar. Mas eu falo isso nos 4 cantos.
Quem tem que fazer acontecer esses acordos são os pesquisadores, os professores que estão na ponta, não é o reitor, não. Eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui, quando eu falo eu falo a equipe, nós trouxemos 30 e tantos russos, as melhores universidades, vários acordos. Agora, se as pessoas não se interessarem, física, matemática, química, biologia, ciências sociais, todas as áreas, não sai, não acontece. Não posso fazer milagre. O convênio tem que ir para frente. Então, essas palavras que eu queria dizer para vocês, nós estamos muito empolgados com a universidade. Daqui para frente é só inauguração de prédios, que reclamavam tanto, né, que a universidade estava precarizada, mas eu queria que estudasse no tempo que eu estudei, que não tinha ar-condicionado, tudo caindo aos pedaços. Hoje está um paraíso em relação ao passado. Mas não está bom, tem que melhorar cada vez mais. E agora nós estamos entregando prédios novos. Vamos entregar o primeiro da computação, vamos entregar o segundo, da biologia, da matemática, todos os prédios. E tudo equipado, funcionando. Agora, precisamos que as pessoas também dê a sua parte. Façam a sua parte e façam acontecer. Então, já estão todos convidados no dia 4 de abril, às 10 horas, para a inauguração do prédio de salas de aula do Instituto de Computação aqui, nesse lugar aqui que o pessoal não tem visão de nada boa, aqui na Praia Vermelha, tá? É ali que eles vão ficar. Então, parabéns para vocês todos, parabéns pelo aniversário que ainda vai acontecer. E eu quero dizer para vocês, eu sou um entusiasta do empreendedorismo e da inovação. Eu acho que a saída está por aí. Então, parabéns para vocês todos e vamos ter um bom seminário. Muito obrigado. Então, dar início à mesa redonda sobre políticas para apoio a tecnologias assistivas. Eu gostaria de convidar o Maurício França, da FINEP, Fernando Antônio Ribeiro, da Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, e Oswaldo Massambani, do Fortec. Bom, gente, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite da Fabiana, agradecer publicamente o apoio que a Fabiana tem dado à FINEP em relação ao que a FINEP tem feito em tecnologia assistiva. A Fabiana tem sido recorrentemente uma consultora nossa, né, Fabiana, pro bono, né, e tem dado um apoio para que a FINEP faça uma escolha de excelência naqueles projetos que ela hoje aporta em tecnologia assistiva. E dizer da satisfação de ver, né, um movimento real acontecendo dentro da universidade, que são esses painéis que estão expostos aqui. Isso é um produto do investimento de todos, sociedade brasileira. Tá? A FINEP tem um pedacinho aqui, porque lá atrás começou a fomentar essa área de uma forma sistematizada, desde 2005, né, colocando recursos públicos, recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo de todos nós, né, numa temática que tem uma relevância social indiscutível, né, basta ver a demografia brasileira relacionada à pessoa com deficiência. Se você fizer uma conta mais global, incluindo a pessoa com deficiência, incluindo a mobilidade reduzida, incluindo os cuidadores, que às vezes causa deseconomia nas famílias para cuidar da pessoa com deficiência. A gente tem um fato demográfico que é relevante para a população brasileira. Então, este é um tema, é um assunto, né, de todos nós. É um assunto que o Estado brasileiro precisa cuidar muito bem. Para isso, teve a coragem de fazer uma política pública bastante abrangente, que é o Plano Viver Sem Limite, que entra num ciclo que já permite um aprendizado e permite uma avaliação e permite o planejamento do ciclo seguinte. Porque esta política pública, ela entrou na vida dos brasileiros, ela não sai mais. Então, precisamos aprimorá-la, precisamos colocar as nossas competências individuais, institucionais, profissionais, para fazer
esse bolo crescer com qualidade e atingir o objetivo, que é cuidar. Cuidar da pessoa com deficiência, cuidar daquela pessoa que tem na sua vida diária obstáculos a vencer, precisa vencer esses obstáculos para ter autonomia, para ter independência, para ter qualidade de vida, para ter bem-estar, seja na escola, no trabalho, na família, na comunidade, no seu lazer, na cultura, em todos os aspectos da vida. Né? Não podemos estar vivendo, né, sem estar vivendo em plenitude. Tá? Então, tudo que a gente faz, né, relacionado à tecnologia assistiva tem este objetivo. Esta política, o Plano Viver Sem Limite, ela traz várias dimensões dentro do plano. Uma das dimensões é a dimensão da acessibilidade. Dentro desta dimensão, você tem subdivisões. Uma delas é a própria tecnologia assistiva. O que é a tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva é uma ajuda. É uma ajuda para você transpor o obstáculo. Ela pode se dar através de um artefato, através de um produto, e ela pode se dar através de uma metodologia, de um serviço. Então, a tecnologia assistiva é esta ajuda, mas ela não é só artefática. Né? Ela pode ser uma ajuda de uma metodologia, de um processo, de uma forma de fazer. Tá? Essa diferenciação ela é importante. Rodrigo, então essa foi uma introdução muito, enfim, para a gente se situar, né? E falando em tecnologia assistiva, a gente precisa falar de inovação. A gente precisa falar de geração de conhecimento, precisa falar de mercado. Porque sem o agente que produz, sem o agente que entrega esse artefato, esse produto, esse processo, essa metodologia, nada acontece. Esse agente é a empresa e esse agente é a sociedade como um todo. Os grupos sociais envolvidos com esta temática se organizam em torno de instituições, em torno de forças, né, da sociedade, que, assim como, juntamente com as empresas, é quem vai entregar esses produtos, esses serviços ao usuário que precisa. Falando um pouco sobre a FINEP, eu não sei se todos conhecem a FINEP. A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela está aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. A FINEP apoia todo o ciclo da pesquisa, desenvolvimento e inovação, da ciência, tecnologia e inovação, desde a pesquisa básica até a introdução de um produto no mercado, até a comercialização pioneira de um produto. Então, ela cuida de todo esse ciclo, né? O que o reitor falou há pouco para vocês, a UF, cada vez que eu venho, eu visualizo a UF como um canteiro de obras. Né? Ali tem dinheiro da FINEP. Por quê? Porque ela está aportando recursos em infraestrutura, em unidades básicas de pesquisa, que vão fazer a UF crescer. Então, a FINEP dá este tipo de apoio. E dá apoio também à incubadora, que tem lá a empresa de base tecnológica, né, surgindo, né, a spin-off da universidade. E apoia também os grandes portfólios de inovação de grandes grupos econômicos. Tá? Então, a gente passa por todos esses mecanismos. E aí, tem vários tipos de recursos. Você tem um recurso não reembolsável, que é aquele que vai para as universidades e institutos de pesquisa. Você tem um recurso da subvenção econômica à inovação, que é um recurso não reembolsável que vai para a empresa. Então, aquilo que a empresa faz com maior risco tecnológico é o recurso de subvenção econômica que entra. A gente diz que é dinheiro na veia da empresa. A empresa não precisa devolver esse recurso. Ela devolve em resultados. Então, aquilo que é mais arriscado, a gente coloca dinheiro de subvenção econômica. O crédito para a empresa, esse sim a empresa devolve. É a FINEP ao lado do banco da FINEP. É a FINEP emprestando para a empresa para que a empresa faça o ciclo de inovação e coloque produtos no mercado. A gente financia com juros muito subsidiados. São juros que são inferiores à inflação brasileira. Tá? E
todo o nosso esforço em investimento, que aí é você olhar uma empresa já um pouco consolidada e dizer, aquela empresa tem futuro, aquela empresa é uma empresa de base tecnológica que o produto que ela faz pode ter muito retorno. E eu vou lá e eu faço investimento. Eu me junto com outros fundos de investimento, vários fundos, fundos da Previ, Petros, fundos privados, às vezes, Votorantim, e a FINEP aporta um recurso para ela dar um gás naquela empresa, para que aquela empresa acelere os investimentos dela e transforme aquele conhecimento novo, às vezes aquele protótipo, às vezes aquele primeiro esforço de fazer produto, em realidade, e faça comercialização pioneira e entre no mercado. Então, este é o lado da FINEP dos fundos de investimento. Bom, apresentada, eu queria contar para vocês um pouquinho do investimento da FINEP, do Estado brasileiro, em tecnologia assistiva. Aqui eu estou mostrando 5 quadrinhos. Em cada um desses quadrinhos eu mostro uma ação que foi feita, uma ação de fomento que foi feita. Porta pública, seleção pública. Então vamos lá. Começou em 2005 com uma primeira chamada pública muito universal, em que nós não sabíamos ainda o que poderia chegar dentro desta temática. Chegaram quase 200 propostas. Foi muito difícil a seleção, porque ela era em várias áreas do conhecimento. Aquilo foi praticamente uma pesquisa de mercado daquilo que as universidades e institutos de pesquisa no Brasil estavam fazendo. Isso aqui é dinheiro não reembolsável. Continuamos com uma chamada pública em 2010, também nesta linha, um pouco mais específica, já com foco, porque já tínhamos aprendido com o primeiro ciclo, e começamos a investir na empresa com recursos de subvenção econômica, isso em 2007. Então, aqui a gente começou a trazer a empresa. Aqui apareceram projetos desde empresas muito grandes, até projetos de empresas pequeninas, que ainda não tinham sequer chão de fábrica. Ou seja, nós apostamos universalmente. Então, apostamos em empresas do tamanho de uma Whirlpool, do tamanho de uma Brastemp, que fez uma cozinha acessível, com design universal, até uma pequena empresa que estava tentando fazer tradução, utilizar um tradutor para Libras. Muitos desses projetos resultaram em aprendizados, em massa crítica. Não resultaram necessariamente, todos os projetos, em produto. Mas houve um esforço das empresas e dos grupos de pesquisa no sentido de se orientar para essa temática. Este é o papel indutor. É o papel indutor que a FINEP faz em várias áreas de conhecimento, em vários setores. É assim que funciona. Caminhamos, fizemos uma outra subvenção econômica em 2008 e uma outra subvenção econômica em 2010. Isso aqui foi crescendo. Foi crescendo o pool de empresas interessadas em tecnologia assistiva. Empresas que, às vezes, não atuam nesse setor. O que traz também dificuldades, porque há um desconhecimento do setor, há um desconhecimento de trazer os grupos sociais envolvidos no desenvolvimento dos seus produtos e dos seus serviços. Sem o grupo social envolvido, a gente percebeu que os projetos fadam à não efetividade. Tá? Então, esse aprendizado foi permitindo a construção de seleções públicas cada vez mais aprimoradas. Quando veio o Plano Viver Sem Limite, o próximo, Rodrigo, por favor. Quando veio o Plano Viver Sem Limite, a gente, em conjunto com vários ministérios, anunciamos um programa estruturado, que é o Programa de Inovação em Tecnologia Assistiva, que faz parte do Plano Viver Sem Limite. E destinamos 150 milhões de reais para esse plano. Isso em 2011, finalzinho de 2011. Tá? Colocamos 60 milhões para projetos de subvenção econômica, junto com não reembolsável. Essa meta nós já alcançamos. Tá? Devemos extrapolar essa meta, investindo um pouco mais do que isso. Mas olha só, os 90 milhões para crédito, lembrando que o crédito é o que vai para a empresa inovar, colocar produto e serviço no mercado. Nós não mexemos naquele recurso. Continuam, no caixa da FINEP, 90 milhões disponíveis para empresas de tecnologia assistiva que queiram
inovar em produtos e serviços. Aí a pergunta é por quê? Né? Ninguém se interessou? Sim, houve interesse. Mas o perfil das empresas desse setor e as regras bancárias de financiamento, elas são incompatíveis. A baixa taxa de inovação dessas empresas, a baixa capacidade de investimento físico dessas empresas em chão de fábrica e um mercado incipiente para a tecnologia assistiva, em que a empresa vai correr muito risco mercadológico, afugenta a empresa desse investimento em inovação. Este fato, que é um fato, tem gerado uma situação que a gente precisa se debruçar, e o governo, né, os vários ministérios estão debruçados sobre essa questão. Nós estamos vendo que as empresas que atuam hoje na comercialização de produtos assistivos, de serviços assistivos, são empresas comerciais e importadoras, que estão comprando lá fora e vendendo aqui dentro. Com que pós-atendimento está fazendo isso? É uma pergunta. Com que preço e com que qualidade? Essas questões são questões sobre as quais nós estamos debruçados. Né? Nós, formuladores de políticas públicas, implementadores de políticas públicas, estamos debruçados. Tá? É uma equação de difícil solução. Tá? Vamos passar, Rodrigo, para frente? Quando veio o Plano Viver Sem Limite, só continuando, nós fizemos mais 3 chamamentos públicos. Aqui já focado na interação universidade-empresa. Aqui a gente está casando a empresa junto do movimento da universidade e do Instituto de Pesquisa. Mais uma vez, fizemos uma subvenção econômica específica para projetos de equipamentos paralímpicos, voltados para o desenvolvimento de equipamentos paralímpicos. Nessa chamada pública, nós apoiamos 2 projetos. Apenas 2 projetos. Né? As empresas não tiveram mobilização para responder a essa chamada pública. Né? Um projeto é uma handbike e o outro projeto é uma cadeira para basquete com alumínio aeronáutico e utilizando titânio. Tá? Então, são produtos, né, que usam materiais avançados. Tá? E aqui a gente está colando atletas de alto rendimento para fazer o desenvolvimento junto com as empresas. Mais uma vez, a importância de ter o grupo social associado ao desenvolvimento pretendido pela empresa ou pela universidade. Tá? Vamos lá, Rodrigo. Pode passar, Rodrigo. Eu fiz aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem a tipologia de projetos que a gente tem apoiado e com a grandeza e com o valor, só para a gente se situar. Eu trouxe alguns exemplos. Então, esses 2 exemplos iniciais eu já dei para vocês. Você vê, são projetos numa faixa de recursos que permite um desenvolvimento. Aqui a gente está falando às vezes, em nanotecnologia, gente. Tá? Às vezes, aqui a gente está falando em conformação por fibra de carbono. Tá? A gente está falando em materiais de alto desempenho. Tá? Então, são valores que já permitem um desenvolvimento mais robusto. Ok? Luvas de comunicação para portadores de deficiências múltiplas. Um leitor de livro digital interativo, acessível, portátil. Próximo, Rodrigo. Impressora Braille modular. Isso aqui a gente está fazendo interação com a empresa sueca para fazer transferência de tecnologia para a gente ter uma primeira impressora Braille no Brasil. Aqui a gente está buscando, está perseguindo ter uma impressora para as máquinas bancárias. Tá? Para as ATMs bancárias terem um módulo de impressão Braille. Okay? Efeitos especiais de impressão gráfica, aqui é um processo, tá? Um processo para editoração, né? Para uma editora. Órteses dinâmicas com acionamento eletromecânico, isso aqui a gente está captando o sinal, de eletromiográfico, né, para fazer a atuação mecânica. Tá? Isso aqui, alta tecnologia,
com o pessoal da UFMG. As próteses ortopédicas de elevada performance e também materiais de alto desempenho. O próximo, Rodrigo. Por favor. Dispositivos portáteis para leitura braille, aparelhos auditivos retroauriculares. Essa cadeira de roda é uma cadeira de roda que tem um amortecimento com um fluido especial, todo microprocessado. A cadeira passa num obstáculo, ela sente que está passando e ela mesma corrige o amortecimento. Tá? Isso aqui é tecnologia automotiva aplicada na cadeira de rodas. Cadeira de rodas leve em fibra de carbono. Desenvolvemos a segunda cadeira mais leve do mundo. Aí vem o desafio. Essa empresa que desenvolveu essa cadeira mais leve, a segunda mais leve do mundo, é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, do Polo Náutico do Rio de Janeiro, aqui da UFRJ, fez com formação em fibra de carbono, conseguiu vencer uma tecnologia que é uma tecnologia espacial. Tá? Essa empresa é uma empresa pequena. Como é que ela produz? Ela tem uma fila lá para entregar. Ela tem várias encomendas. Como é que ela produz? Quem é que vai aportar recursos nessa empresa? As regras bancárias da FINEP não permitem. Do BNDES, idem. De qualquer instituição financeira, idem. Precisamos pensar mecanismos mais ousados de fazer esse tipo de investimento. Tá? Vamos lá, Rodrigo. Quais são as diretrizes hoje para o nosso fomento, para o fomento da FINEP em tecnologia assistiva? O primeiro deles é a gente olhar a relevância nas compras públicas governamentais e, portanto, na balança comercial brasileira. O desenvolvimento de tecnologias de caráter inovador e que permitam relevância, e que tenham relevância para propiciar maior autonomia, que é aquela questão inicial que a gente falou. Uma inovação incremental, a gente não está atrás também só de inovações radicais, de inovações incrementais, que entreguem produtos com custo mais baixo. As empresas, às vezes, inovam para reduzir custos. Na tecnologia assistiva, a gente tem que perseguir esse caminho. As empresas inovam também para ter produtos diferenciados. E as empresas inovam também para terem monopólio de um determinado mercado por um determinado tempo. Para isso existe a patente. Ela quer ter monopólio. Mas, gente, a gente pode ser seguidor. Vamos fazer a estratégia de sermos seguidores? Quantas patentes existem lá no banco do INPI que a gente não precisa desobedecer a nenhuma norma internacional para copiar o que está ali? São patentes que já caducaram ou são patentes que estão depositadas lá fora e não depositadas no Brasil. Precisamos ser ágeis nesses mecanismos. Não estaremos infringindo nenhuma norma internacional se copiarmos o que está disponível. Isto é relevante. A Alemanha fez um levantamento que se as empresas alemãs fizessem esse esforço de olhar com mais cuidado as bases de dados de propriedade intelectual na Alemanha, a Alemanha faria uma redução de 30% no seu investimento de P&D. Veja como o que eu estou falando é relevante. Né? Isto para a Alemanha, né? Uma potência industrial tecnológica. Quando a gente traz para o Brasil, que a gente ainda não atendeu a linha de base em muitas questões sociais, né, relacionadas com tecnologia, e aí o maior exemplo que a gente tem é a saúde. Né? A política de saúde ela está vulnerável do ponto de vista estrutural, porque o Brasil não tem autonomia tecnológica para pagar bioproduto. Uma ampola de um bioproduto hoje custa R$10.000. Né? A judicialização da saúde, as pessoas estão indo à justiça atrás do direito de ter aquele medicamento, porque vai me curar. E os juízes são rápidos e batem o martelo rapidamente nesses casos. Isso está onerando, está impactando fortemente os gastos em saúde. A mesma coisa vale para a tecnologia assistiva. Se nós não tivermos autonomia tecnológica, nós estaremos com uma política pública estruturalmente vulnerável. E isto é grave. Por isso que tecnologia é tão importante na implementação de certas políticas públicas, porque você quer ampliar o acesso das pessoas àquele bem, àquele serviço, mas você tem situações que às vezes são situações fiscais. Né? Vem o Ministério da Fazenda e diz, não tem mais recursos para isso. E corta aquela torneira. Ou seja, se você tem autonomia tecnológica, automaticamente você tem redução de custos, você tem um maior
um maior parque fabril que dá conta daquilo, você tem uma estrutura empresarial que dá conta daquele movimento. Tá? É o que nós não temos hoje. Okay? E aí, gente, eu faço aqui uma síntese de tudo isso que eu falei. Quais são os desafios que nós temos hoje associados à tecnologia assistiva, que está associado com o fomento a projetos de inovação em tecnologia assistiva, que eu acho que é o nosso alvo de discussão hoje aqui. Tá? Nós temos a questão da regulação, da tecnologia, do mercado, do acesso à informação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E do financiamento. Sobre regulação, como é que está meu tempo, Fabiana? Tem mais 5 minutos? Tá bom. Na regulação, aqui a gente tem que ter, e o controle social aqui é muito importante, da Anvisa, de observar a Anvisa como um órgão regulamentador e o Inmetro como um órgão avaliador da conformidade. Agora, em 2013, a Anvisa publicou uma portaria. Muito fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Humano, fruto do trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia, da própria Anvisa, do Inmetro, do governo, em que vai ser compulsória a certificação para cadeiras de rodas. É o primeiro produto. Isto tem um impacto muito grande no mercado, porque vai fazer com que quem está vendendo, empresas internacionais que estão vendendo aqui dentro com baixa qualidade, se adequem às normas e ao movimento da certificação compulsória brasileira. A empresa brasileira que está na zona de conforto, produzindo há muitos anos com baixa qualidade, vai precisar se mexer. Vai precisar entregar o produto com mais qualidade. Então, a regulação e a inovação andam muito juntos. Não adianta ter um movimento de inovação e desconsiderar o movimento regulatório. Ok? Então, a cadeiras de rodas mostra muito bem, é um primeiro exemplo. Pode passar o próximo, Rodrigo. Vamos ver um pouquinho a síntese do que eu falei sobre tecnologia. Pode passar, Rodrigo. Olha a autonomia tecnológica que eu falei e a vulnerabilidade estrutural da política. O acesso a tecnologias prioritárias. Aqui a gente está falando em racionalizar e reduzir preços de produtos assistivos estratégicos. Por que os aparelhos auditivos ainda mantêm o princípio de design e de tecnologia que tiveram há 30 anos atrás? Isso aqui é um processador poderosíssimo. Isso aqui é uma tecnologia que o Brasil perdeu, não conquista mais. Isso aqui poderia estar entregando um sinal microprocessado, filtrado, processado no canal. Isto é inovação. Inovação não é recriar, não é apenas fazer o radical. Veja a história da Apple. Vamos aprender um pouquinho com o mundo. É você ter tecnologias disponíveis e você saber juntar. Você saber dar usabilidade, funcionalidade, utilidade a essas tecnologias. Quando eu falo utilidade, olha aqui o foco na pessoa. Olha o foco em quem precisa. Né? Um fator central é a qualidade. Os produtos precisam ser diferenciados por qualidade. As cadeiras brasileiras, quando submetidas às normas internacionais, elas duram 10.000 ciclos. As cadeiras alemãs duram 400.000 ciclos. Nós estamos com uma defasagem tecnológica de 50 anos em relação à cadeira de rodas. E se quisermos produzir cadeiras de rodas com alumínio aeronáutico no país, não temos fornecedores de alumínio aeronáutico no país. Veja que trabalhar inovação, trabalhar tecnologia é trabalhar para trás também, é trabalhar a cadeia de fornecedores. A cadeira que eu falei em fibra de carbono, nós não temos fibra de carbono no país, precisamos importar. Na hora que queremos importar, sabe o que o Estado americano faz? Não vende. Diz para a empresa que produz fibra de carbono lá, não vende.
Não vende porque pode ter aplicação militar. Aí a gente tenta comprar no japonês. Aí o Estado americano vai no japonês e diz, não vende também. Isso é realidade. Tá? Então, trabalhar tecnologia, trabalhar qualidade e inovação, significa trabalhar cadeia de fornecedores, significa trabalhar uma base industrial que, às vezes, nós sequer temos. Ok? A tropicalização de tecnologia. Nós temos muita coisa lá fora já feita. Temos joelho microprocessado. Precisamos trazer um joelho microprocessado da linha Premium? Lá fora, não. Vamos fazer uma tropicalização. Vamos fazer uma simplificação desse produto para permitir o acesso. Então, temos que pensar em estratégias de absorção de tecnologia, de transferência de tecnologia, para ter aprendizados industriais. É essa estratégia que a gente tem feito em bioprodutos, em produtos sofisticados para o tratamento para o câncer. A gente tem ido lá fora e tem buscado uma aceleração do nosso aprendizado, trazendo empresas e fazendo parcerias para o desenvolvimento produtivo no Brasil. Que é a ideia de trazer este conceito das parcerias para o desenvolvimento produtivo para a tecnologia assistiva. E já fizemos o primeiro exercício com aparelho auditivo. Uma empresa transferindo tecnologia para um laboratório público em São Paulo, para a produção de aparelhos auditivos. E isso a gente dá uma margem de preferência para essa empresa, que transfere a tecnologia por 5 anos. Isso aqui é realidade. Foi assinado em abril de 2013 e devemos acompanhar, devemos fazer inclusive o controle social disso aqui, para a gente ver a efetividade dessas ações. Já existem 105 parcerias para o desenvolvimento produtivo no Brasil. Algumas em tecnologia assistiva, para a saúde. A primeira, porque são várias tecnologias para implantes, para órteses, para próteses. Aquela que tem um impacto, né, na questão da deficiência auditiva, a primeira foi esta, tá, do aparelho auditivo. Poderíamos estender esse conceito para a educação, para produtos assistivos relacionados à educação e trabalho? Claro que sim. Poderíamos fazer isto aqui para a linha Braille? Para a impressora Braille? Para a fusora? Claro que sim. Então, temos que explorar novos caminhos. Mais uma, Rodrigo, por favor. Estou acabando, tá, Fabiana? Mercado, vamos lá. O mercado, gente, vou citar aqui apenas, é um mercado dependente de importação, uma grande desinformação do usuário. A gente traz impressora Braille para o país, importa, o MEC compra. Que uso estamos fazendo dessas impressoras Braille na escola? Então, as metodologias pedagógicas precisam avançar para que a gente tenha um bom proveito, um bom aproveitamento desses produtos assistivos. A baixa demanda gera ausência de escala e aí os preços, olha, não tem para onde correr. As empresas com pequena capacidade de investimento em capital físico, ou seja, em chão de fábrica, a falta de domínio tecnológico, o acirramento da concorrência internacional, a gente não está usando o uso de margens de preferência nas licitações públicas para as empresas brasileiras. Precisamos utilizar mais esse mecanismo. Esse mecanismo é um mecanismo que já existe. Eu dou uma margem de preferência, eu compro com sobrepreço se a empresa for brasileira e se tiver desenvolvido alguma coisa no país. E a pós-venda assistida, que é uma dificuldade, é uma customização, tem um atendimento transdisciplinar, isso é caro fazer. Então é um mercado que eu não vendo na prateleira e tchau. Entendeu? É um mercado que eu vendo, mas eu preciso assistir, eu preciso cuidar. Né? Então é um mercado muito marcado por essas questões que eu trago aqui, que trazem dificuldades. Né? Mais um, Rodrigo. E um mercado potencial que é enorme. Vivemos um pleno em bônus demográfico. Em 2040 o Brasil terá 50 milhões de idosos. Isso é um fato demográfico que está associado com o bônus demográfico. Tá? Temos um acúmulo de competências científicas para inovar. A ciência brasileira hoje ela é madura, ela dá suporte a esse movimento de inovação. Precisamos fazer uma articulação do poder de compra do Estado,
a nacionalização de produtos, quando eu falo da tropicalização, eu estou falando desta questão, e a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Precisa dar uma atenção muito especial ao mundo do trabalho. E aí, você gerando demanda, você gera escala, você tem empreendedores. O empreendedor, ele não entra se ele for correr muito risco. Principalmente se for correr risco sozinho. Não entra. Eu não entraria. Eu jamais entraria. Eu recebo muitos empresários na FINEP que eu digo, não entre nisso, é muito arriscado. Porque ele vai entrar solto, ele vai entrar sozinho. E ele vai colocar os bens pessoais dele para fazer aquilo, gente. A gente precisa de outra estrutura de financiamento. Tá? A informação. A informação é vital. Eu recebo empresários lá que dizem, mas eu não conheço o perfil da deficiência no Brasil. E não conhece mesmo, porque não tem dados. Qual é o perfil de pessoas amputadas no país? Você não tem. Qual é a epidemiologia, né, da violência e trauma associado com a amputação? É apenas de mão? É de braço? O que é? Não se sabe. Né? Eu recebi uma vez um presidente de uma grande corporação, de um conglomerado industrial, querendo investir no Brasil. E ele me fez essas perguntas. Eu dizia, mas realmente não existe. Ele falou, como é que eu vou investir num país se eu não tenho esses dados? Né? Ele não sabe se vai produzir prótese para uma determinada aplicação ou para outra. Então, informação é fundamental nesse setor. Os estudos setoriais que façam entrelaçamento entre essas questões que eu trouxe. Porque o que eu estou trazendo são provocações. Eu não trago uma informação estruturada, porque não temos. E qual é a participação das compras públicas e das compras privadas nesse mercado? Sabe quantas linhas Braille entraram no Brasil, registradas? 300 linhas Braille, até hoje. Somos 506 mil brasileiros que não enxergam. Censo 2010 do IBGE. E entraram no país 300 linhas Braille. Tem alguma coisa muito errada. Tá? São 506 mil brasileiros que não enxergam de modo algum. Declaração do Censo 2010 do IBGE. Não, a linha Braille é o artefato que permite a comunicação da pessoa com o mundo digital. Né? Hoje a gente tem linhas Braille que são verdadeiros notebooks. Tá? É um equipamento que hoje o Brasil está comprando por R$22 mil nas compras públicas. E temos tecnologia para fazer. Isso. A linha Braille, nós só não conseguiríamos fazer o piezoelétrico dela, que só tem 2 empresas no mundo que fazem. Tá? Vamos lá, vamos acabar. E, finalmente, o financiamento, tá? Que a gente já conversou bastante aqui. O crédito para o acesso ao produto assistivo, o Plano Viver Sem Limite traz a possibilidade do financiamento, de linhas de financiamento. Tá? Aqui uma provocação, será que o Estado não tinha que pensar em maior subvenção para o usuário? Essa é uma provocação de todos nós como cidadãos. Né? O financiamento à inovação ele está disponível inclusive para a primeira unidade industrial. A FINEP hoje aporta em primeira unidade industrial. E o financiamento em capital físico e capital de giro, que aí é um desafio para as empresas. As empresas precisam muito desse tipo de capital, mas os juros são muito altos. Né? Então, para a tecnologia assistiva, você são taxas de juros que não resolvem o problema de empresas pequenas, de microempresas que atuam nesse setor. Tá? Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês, trouxe uma miscelânea de problemas que nós estamos tentando enfrentar, alguns já estamos enfrentando, tá? Mas outros são problemas da sociedade que a gente tem que buscar uma solução em conjunto. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Fiquei animada, feliz em saber da certificação compulsória de cadeira de rodas. Espero que seja a primeira certificação compulsória de muitas que venham por aí, né? Porque eu acho que a gente tem que melhorar muita coisa por aí. Recentemente, nós compramos uma cadeira de rodas motorizada
E no manual, eu vou escanear e vou disponibilizar. No manual de utilização da cadeira, eles orientavam como a pessoa deveria utilizar a cadeira. A primeira cena, o primeiro desenho é: fique de pé na frente da cadeira e sente, porque poderia haver um risco da pessoa cair. Eu achei interessantíssimo, quer dizer, é um completo despreparo, né? E é uma cadeira nacional, e impressionante, uma das melhores, né? Pelo menos no meu ponto de vista, disponíveis no mercado. Então, é isso, né? Vou passar agora a palavra ao Oswaldo Massambani, que é o vice-presidente do nosso fórum. Eles fizeram um trabalho muito interessante que ele deve comentar, de tecnologias assistivas. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer a Fabiana e a equipe pela oportunidade de estar aqui, parabenizá-los por essa organização, pelo trabalho que a Agir vem fazendo aí ao longo da sua já história, né? E eu queria trazer para vocês uma visão de como nós estamos nos movendo dentro das universidades no sentido de fazer com que o conhecimento alcance a sociedade. Como é que ele alcança as pessoas? E quando nós estamos falando de tecnologia assistiva, nós estamos falando de tecnologia que possa ajudar as pessoas. Então, se nós estamos trabalhando na universidade com conhecimento, é fundamental que esse conhecimento, de fato, possa alcançar as pessoas. Então, nós estamos patenteando, estamos fazendo uma política de apoiar as universidades para que façam pesquisa em tecnologia assistiva, mas nós precisamos também fazer com que essa pesquisa saia de dentro da universidade, que ela publique, que ela patenteie, mas que ela evolua do ponto de vista acadêmico para as pessoas, mas, sobretudo, que essa tecnologia possa chegar à pessoa que possa se beneficiar, que a sua qualidade de vida possa melhorar no âmbito da sua vivência. E o tema que eu queria compartilhar com vocês é o que eu chamo de tecnologia assistiva nas instituições brasileiras de ciência e tecnologia, que são as universidades, são os institutos de pesquisa que estão desenvolvendo, e nós no FORTEC, no Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, do qual a Agir faz parte, porque são todos os núcleos de inovação tecnológica do país que se congregam nessa instituição da sociedade civil para formar, para capacitar, para estimular, para que o nosso conhecimento, de fato, saia de dentro da academia, saia de dentro do ambiente universitário e vá para a sociedade. Mas o foco que eu gostaria de trazer, especificamente, é tirar da bancada e levar para as pessoas. Na realidade, o reitor foi muito feliz, eu parabenizei o reitor pelo discurso, que é o discurso da importância da universidade, das instituições de ciência e tecnologia, fazerem a transformação do conhecimento em inovação. E inovação, na realidade, tem um marco regulatório importante, que é a Lei 10.973, que nasce no governo Fernando Henrique Cardoso, mas o governo Lula e a presidente Dilma têm avançado com esse processo. Ela é um marco importante, porque ela introduz dentro da nossa agenda de nação a questão da inovação. E a inovação, na realidade, é essa primeira definição que está aí. E ela, na realidade, quer dizer, como uma novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços, né? Na realidade, é o conhecimento que gera bens, gera equipamento, gera processo, ou gera um conteúdo intangível, imaterial, que é o serviço, que é coisas que você pode fazer para ajudar uma pessoa ou para ajudar uma comunidade, e esse processo, na medida em que ele alcança a sociedade, aí ele é inovação. Enquanto ele não alcançar, enquanto ele ficar somente nas publicações científicas, ele não é inovação, ele é um conhecimento com potencial de inovação, mas ele só se torna inovação se ele se tornar algo possível, como num formato que vá para dentro do mercado, vá ajudar as pessoas.
E, nesse sentido, ela tem que ser disponibilizada para a pessoa, para o mercado, para organizações e transferida para a sociedade. É disso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, na medida em que agir, e aqui na Federal Fluminense, se tem um curso de pós-graduação em mestrado para procurar o desenvolvimento dessas tecnologias, essa tecnologia não é só para publicar a dissertação ou a tese, ela tem que ser um material que alcance as pessoas, porque senão nós não levamos esse conhecimento para dentro de quem no tecido social precisa mais. E aí, evidentemente, ele pode ser local, regional, global, e quanto mais global, melhor, porque é o que o Maurício mencionou. Nós precisamos aumentar a economia, nós precisamos exportar mais. Então, se nós aproveitarmos o nosso conhecimento e fazermos com que isso vire receita, melhor ainda. Né? E, sobretudo, economia de custo, porque se você tem que importar equipamentos que custam muito caro, a nossa inteligência devia estar trabalhando para fazer isso mais barato. E nós temos exemplos importantes de tecnologia assistiva desenvolvida no meio acadêmico brasileiro, que é barato e eficaz. E isso precisa alcançar todas as pessoas que poderiam usufruir desse bem. E esse é um conceito que, quanto mais nós explorarmos no ambiente acadêmico, melhor para o país. O próximo. Na realidade, a inovação, ela tem 3 dimensões importantes. Aquela dimensão que nós chamamos de Science-Driven Innovation. A inovação guiada pela ciência. Então, quando nós estamos no laboratório, seja de física, seja trabalhando com nanotecnologia, ou seja trabalhando com robótica, ou o que for, dentro do laboratório da universidade, se aquele conhecimento que você está publicando, que o pesquisador está publicando, se ele tiver, digamos assim, tiver potencial para se tornar uma inovação, o que nós estamos fazendo é Science-Driven Innovation, a inovação que é guiada pela ciência. Quando a fronteira do conhecimento está avançando, que a gente está ajudando a avançar, publicando papers que são de interesse global, está na frente da frente do avançar da fronteira do conhecimento, isso é muito bom, mas melhor ainda é se você tomar esse conhecimento, protegê-lo e fazer com que esse conhecimento, com o seu potencial de inovação, crie um produto, um processo ou um serviço. E aí nós estamos fazendo com que o conhecimento da inteligência do sistema leva riqueza para a nação, leva bem-estar para as pessoas. É disso que é o objeto da Science-Driven Innovation, fazer o máximo. Se você olhar para os Estados Unidos, ou para a China, ou para a Europa toda, o Science-Driven Innovation está agindo fortemente. As melhores universidades do mundo estão publicando, mas estão protegendo, estão patenteando e estão criando produto, processo ou serviço no mercado. Para quê? Para ter mais riqueza. Porque o mundo hoje é movido por um processo de globalização em que democracia e economia dominam esse mundo. De modo que Science-Driven Innovation tem essa questão dela ser guiada pela ciência. Mas tem outro que é a inovação feita na empresa. A empresa, ela é o que a gente chama de inovação guiada pelo mercado. Porque a empresa, o que ela quer? Ela quer ganhar mercado. Ou mercado local, mercado regional, ou mercado global. E inovar na empresa é absolutamente necessário, porque senão o concorrente mata essa empresa. Não é? Por isso que a FINEP, como o Maurício mencionou, põe recursos públicos, né, nosso recurso, para fazer com que a empresa ganhe competitividade. Esse é o negócio do Market-Driven Innovation, a inovação guiada pelo mercado. É aquilo que as empresas têm que fazer no país. Nós estamos perdendo competitividade no país em todos os setores. Né? O brasileiro, nós somos empregados na micro e na pequena empresa. E essas empresas sofrem um poder enorme devido à globalização, devido à entrada no mercado. Isso que o Maurício falou é gravíssimo do ponto de vista de empresas que estão aqui, que importam coisa aqui para vender aqui.
né? Esse é um, digamos assim, é um desastre que o sistema tem, no sentido em que nós não estamos enfatizando a inteligência que está dentro do sistema acadêmico, onde nós estamos produzindo conhecimento, nós não estamos ajudando esse processo a criar riqueza aqui dentro e exportar para fora para mais dinheiro entrar aqui dentro. Então, Market-Driven Innovation é uma coisa absolutamente necessária. E o país, agências, o Ministério, a FINEP, o BNDES, as FAPES, FAPESP e todas as FAPES estão ajudando a tentar fazer com que projetos de micro e pequenas empresas ou ideias que são desenvolvidas no sistema possam ir para dentro do mercado e fazer o quê? Promover o desenvolvimento local, regional, nacional e global, desenvolvimento econômico e social. Mas tem uma outra dimensão que é o que nós chamamos de inovação centrada na pessoa. Essa inovação centrada na pessoa, ela não está olhando nem a ciência, não está avançando a ciência, ela não está preocupada com o mercado, ela está preocupada com a pessoa. Não é? Aqui dentro é onde está a inovação que ajuda, a tecnologia assistiva está aí dentro. Ela, na realidade, muitas vezes, ela difunde conhecimento para criar uma informação que possa se transformar num produto, numa cadeira, numa lupa, num equipamento que ajude a pessoa, essas nossas pessoas, que são um número de milhões de pessoas que estão no país e que muitos delas, e quase a totalidade, né, sobretudo do tecido mais pobre, não têm acesso a essa informação. Então, essa inovação centrada na pessoa, ela não é guiada nem pela ciência que está na fronteira e não é guiada pelo mercado. O mercado, em geral, não tem muito interesse nisso, porque não tem escalabilidade. Então, aí tem o papel do Estado, e que você vê em muitas das informações que estão no sistema financeiro do país. O Fortec, na realidade, é uma organização que inclui os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica, que foram definidos na lei de 2004. E depois todos os estados brasileiros criaram a sua lei estadual. E o NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o princípio ativo da Agência de Inovação, porque o nome Agência de Inovação, que nós temos na USP, que nós temos em todo o Brasil e tem aqui na AGIR, é um nome fantasia, porque o princípio ativo é Núcleo de Inovação Tecnológica definido na Lei 10.973 e nas leis estaduais, que tem o quê? A função de fazer com que a agenda de inovação dentro da instituição evolua e se desenvolva e faça com que o conhecimento gerado aqui na UFF seja transferido para a sociedade para que haja benefício social e econômico. E quando você fala em tecnologia assistiva, a razão é superior, porque não é cash, é bem-estar, e bem-estar faz uma importância absoluta na vida das pessoas e na vida de uma nação. O próximo. Bom, aqui tem uma série de objetivos, eu já divulguei isso para a Fabiana, para a Patrícia, esse material está disponível, de modo que vocês vão receber isso. E aí tem os objetivos que na realidade, nós fazermos com que a política de proteção do conhecimento seja feita no ambiente das agências, né? Então, a AGIR cuida disso, de você fazer a proteção desse conhecimento que está posto aqui. Quer dizer, o aluno, quando ele está produzindo esse material, ele tem que estar atento que é fundamental. Todo mundo faz isso no mundo e tem que fazer. Você publica, mas patenteia. E essa atribuição é importante. Então, nós estamos, todos os núcleos de inovação do país, que são mais de 213 hoje, já têm uma política de propriedade intelectual agindo no sentido de você fazer com que esse processo percole o tecido dos estudantes de graduação, pós-graduação, o que for, e dos professores. Mas o conceito todo é fazer com que você tenha gente competente dentro dos núcleos, de tal forma que ele perceba
que é bom você avançar nas tecnologias, aproveitar aquela tecnologia que está, aquele conhecimento que está gerado no ambiente acadêmico, identificá-lo e fazer a proteção daquele conhecimento na medida que ele é relevante, comparativamente com o que se tem nas bases da informação tecnológica no mundo, e fazer com que esse conhecimento se torne um negócio, se torne um produto, se torne um bem para a sociedade. Então, os objetivos do Fortec é fazer com que essa cultura se anime mais. Nós estamos realizando o 8º Fortec em São Paulo agora no mês de maio, e certamente a GIR vai estar lá, e muitos de vocês devem estar lá, e é bom que estejam. Nós vamos discutir a necessidade de que os núcleos de inovação tecnológica pensem como unidade estratégica de negócio, né? Que é fazer com que perceba-se a potencialidade do conhecimento para levar para fora. Próximo. E aí nós temos no Brasil todos os núcleos, né? O que significa que quase todas as universidades, as instituições de ciência e tecnologia do país estão tendo esse princípio ativo dentro dela. Tem essa agência de inovação pensando em fazer a política se tornar uma política que traga bem para a sociedade. Quer dizer, enquanto as pró-reitorias de pesquisa e de pós-graduação estão trabalhando a publicação científica, porque esse é um indicador de medida da produtividade acadêmica, a GIR está preocupada em fazer, assim como todos os outros, preocupados em fazer com que esse conhecimento resulte em desenvolvimento social e econômico. Esse é o nosso negócio. E aí, você não pode simplesmente se ocupar em proteger. Você tem que levar a inovação. E levar a inovação é construir um produto, um negócio que se põe aonde? No mercado. Essa é uma tarefa que não é simples. A gente já venceu muito, o próximo, a gente já venceu muito no sentido de fazer com que o nosso conhecimento seja publicado e seja patenteado. Mas nós, na realidade, temos feito isso em todas as áreas. Tem feito isso em medicina, tem feito isso em engenharias, em ciências fundamentais, ciências físicas, ciências da vida, e isso é bom. E o nosso portfólio de patente tem crescido muito em todas as universidades. Isso tem sido muito bom, é uma política boa que vem com a lei de inovação. Mas melhor ainda é se essa patente vira negócio, vira um bem para a sociedade. E aqui, especificamente, é um levantamento que o Fortec produziu desses núcleos de inovação, o que é que a gente está fazendo nos laboratórios, né? Aqui tem professores que fazem isso, né? Tem o Evandro lá do Maranhão, que é um entusiasta para fazer essas tecnologias, no sentido de que você faça com que produtos eficazes, baratos, alcance as pessoas, né? E essa produção aqui, no levantamento que nós fizemos, esse é um catálogo que você pode entrar no site do Fortec, www.fortec-br.org, e você vai poder abrir esse catálogo e baixar esse catálogo e saber quem são os NITs brasileiros que estão produzindo tecnologia. Isso aqui evolui a cada tempo. Nós já publicamos 2 vezes, e hoje, com isso aqui que está sendo desenvolvido, tem mais material que pode entrar no catálogo. E esse é um catálogo, não é o catálogo que o Ministério anuncia, que você pode comprar a tecnologia que está no mercado. Esse não é. Esse aqui é o catálogo do conhecimento que foi prototipado, foi desenvolvido no ambiente acadêmico e que ainda, infelizmente, não chegou para as pessoas. Ou seja, o que está na bancada ainda não conseguiu alcançar as pessoas. Esse é um processo, digamos assim, é uma revolução que nós vamos fazer no sentido de fazer com que tenha escalabilidade, tenha condição de receber os recursos e que tenha um empreendedor atrás desse negócio, né? Em geral, muitas vezes o pesquisador, e a gente vê muito isso, o pesquisador que faz essas coisas, ele já é um empreendedor. Só pelo fato dele alocar o intelecto, a sua capacidade cognitiva para trabalhar, para resolver um problema de interesse da pessoa. Nessa hora ele está olhando para a pessoa, ele está vendo o cliente, ele percebe a necessidade do cliente e ele desenvolve uma tecnologia para fazer isso. Ele é um empreendedor nato.
Né? O fato que tem que ultrapassar é como que essa expressão do empreendedorismo se converte num bem que alcance a pessoa, se vá para o mercado. E aí, enfim, tem todo esse complexo. Mas, o próximo. Esse é o site. Você consegue clicar no site, não? Ele tem um hiperlink lá. Não. Bom, quando vocês receberem isso, você vai clicar nele e ele vai abrir um hiperlink. E você é curioso porque a gente tem mostrado esses catálogos, e se você clicar aqui, você vai ver as matérias no Jornal Nacional. Né? Nós fizemos exposição de tecnologia lá em São Paulo, já fizemos 4 vezes, vai ter outra agora em agosto, pela Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência. Mas o que é curioso é que é um lugar bonito em que você põe todas as tecnologias, todo mundo vai lá e vê e acha ótimo. Sai no Jornal Nacional. Mas nenhuma empresa pegou esse negócio para fazer. Ou seja, continua sendo um objeto de museu, digamos assim. E aí a questão é que como é que você faz com que esse processo se transforme num benefício que alcance as pessoas? Essas tecnologias todas estão no catálogo e o nosso desejo, né, isso eu tenho falado com o ministro, tenho falado com os secretários, tenho falado tanto no Viver no projeto no Viver Sem Limite, que é dirigido lá pela Secretaria de Direitos Humanos e... Direitos Humanos. Dentro da Secretaria, esse programa é um programa da maior importância. E o que nós temos que fazer? Evidentemente, quando puder ajudar e a pessoa tiver que comprar coisa importada e oferecer e as pessoas terem acessibilidade pelo sistema de saúde, está ótimo. Entretanto, tem conhecimento aqui que a gente, de alguma forma, tem que fazer com que a inteligência do nosso povo, dos nossos pesquisadores, consigam levar isso para... Mas vocês podem depois assistir esses links todos. O próximo. Aí estão as tecnologias, o mapa, o Nordeste tem, o Norte tem, o Centro-Oeste tem, o Sudeste tem, o Sul tem. É incrível você ver que o pesquisador da Universidade Brasileira tem um grupo que está ocupado com isso, é o que o reitor falou. Vê o grupo aqui da Agir cuidando de um processo em que mostra um grupo de pessoas que estão trabalhando na questão da tecnologia assistiva para ajudar as pessoas. E isso está distribuído no país todo. E a cada dia cresce, porque a percepção da necessidade das pessoas se torna cada vez mais evidente. As pessoas percebem a importância de ter que ajudar uma pessoa que tem alguma forma de deficiência. E isso é solidariedade, isso é responsabilidade social, e mais, é compromisso do setor público em fazer o bem para as pessoas. Esse é o nosso papel. Né? Próximo. Então, nós estamos agora com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançamos o Fortec e o Ministério, um desafio Fortec de Inovação, que é transformando propriedade intelectual em negócios. Uma coisa que é curiosa, que nós temos que mudar no país, né? E tanto o ministro Raupp e agora o novo ministro têm defendido a importância de que você tenha toda a pesquisa básica, que é essencial, mas você tenha a pesquisa aplicada também, mas na hora que você vai para a pesquisa aplicada, que é a aplicação de conhecimento, que é a aplicação de ciência para resolver algum problema técnico, tecnológico ou do bem-estar das pessoas, isso tem que fazer com que você crie um novo pensar. Não é? Então, não basta patentear, porque na hora que vai para patente, ele vai para o portfólio no seu Lattes e fica lá sentadinho no Lattes e ele não serve para nada do ponto de vista da finalidade da inovação. Ele não alcança a finalidade para a qual ele se deu para fazer. Então, transformar a patente num negócio é um objetivo importante. Isso se faz sempre no mundo desenvolvido. A iniciativa privada faz isso direto. Quando ele patenteia, ou ele bloqueia alguém para não ir naquela direção, ou ele pega aquele negócio e torna um produto no seu pipeline industrial. Então, esse negócio é que faz com que nós hoje estamos usando toda essa tecnologia. Estamos usando, cada dia você compra mais.
né? O consumo é uma coisa exorbitante. E quem faz isso? A inteligência faz o seguinte: aquele indivíduo vai precisar desse negócio, eu vou fazer para ele. E ele vai comprar. Quer dizer, a questão do cliente entra no jogo, né? Então, o que nós estamos fazendo, e o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Fortec lançaram o próximo, lançaram o desafio. Essa é uma mensagem que o Ministério colocou ontem. Se você entrar na página do Ministério, nesse endereço aí, você vai ver MCTI e Fortec lança o desafio para núcleos de inovação tecnológica.